noite, chegamos em mais uma live do Clube do Crescimento. Nosso tema tem sido aos sábados à noite, rompendo a autossabotagem. E vamos que vamos, se eu não me engano, terceira live do tema autossabotagem, vencendo a autossabotagem, rompendo a autossabotagem. Como nós já falamos aqui, 2 lives desse assunto, a nossa introdução é clara: é impossível romper com a autossabotagem. Mas entendendo o tema, estudando, aprofundando, a gente consegue entender que o nosso papel é minimizar a autossabotagem, né? O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Então precisamos estudar, precisamos entender o tema, entender como trabalhar para minimizar a autossabotagem. A autossabotagem nada mais são do que aquelas vozes que, quando éramos crianças, éramos adolescentes, nos protegiam diante de situações que nós não sabíamos resolver. E agora, já adultos, nós sabemos resolver, nós temos condições, nós temos maturidade de resolver as nossas questões e não ouvir essas vozes que no passado até nos protegiam, tinham um viés positivo, mas agora não tem mais. Agora ouvi-las é deixar de crescer, é jogar fora o tempo presente, jogar fora as colheitas futuras. E aí a gente vai profundo nisso aí. Boa noite, Vicente, seja bem-vindo. Boa noite, Júnior. Boa noite, Walter. Boa noite a todo mundo que for entrando aí, que assistir a live posteriormente, tá bom? Então, no Clube do Crescimento a gente tem todos os sábados às 21 horas, às segundas-feiras 21 horas e quinta-feira às 14 horas as nossas lives. Atualmente, aos sábados às 21 horas a gente está com essa série Rompendo a Autossabotagem. Toda segunda-feira o nosso tema é jornada e dores de um personagem bíblico, né? Tanto personagens bíblicos que venceram, que superaram as suas dores, e aqueles que não venceram, que não superaram, para a gente trazer isso para a nossa vida e a gente ser pessoas mais resolvidas. E todas as quinta-feiras nós procuramos um tema relacionado a dores. Nós temos falado nas quintas-feiras, a partir da última quinta-feira, sobre os primeiros rudimentos da palavra de Deus, porque Hebreus 5:12 vai dizer que, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos ensineis os primeiros rudimentos da palavra de Deus. É uma pena que você, que eu, já devendo ser mestres, ainda precisamos aprender os assuntos básicos, ainda nos alimentar do que é leite, de mamadeira dentro da palavra de Deus, e não de papinha e não de um alimento sólido. Mas, já que estamos nessa condição, vamos à luta, vamos entender o que é salvação, a ponto de aprendermos e sabermos explicar. Vamos aprender o significado de batismo, o significado de Santa Ceia, de dízimos, de ofertas, do Apocalipse. Vamos fundo sobre Trindade, todos os assuntos pertinentes à alimentação básica que um cristão, independente da placa de igreja e da religião, precisa saber, né? Para poder crescer, para poder desenvolver mentalmente, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, tá certo? Então bora, 5 minutos de introdução, vamos para o nosso tema. Nosso tema hoje está interessantíssimo. Nós falamos sobre, a semana passada, sobre idade, né? Idade real e idade mental. Muitos de nós, a maioria, a multidão, tem uma idade mental menor que a idade real. E aí os assuntos, eles entram numa engrenagem. Não tem como a gente ir para um tema sem citar os anteriores, sem citar um pouco dos posteriores. E hoje a gente vai falar do pecado da língua. Gente, que tema! É um subtema dentro desse tema autossabotagem. Então, sobre o pecado das línguas, do falar, nós vamos falar aqui no mínimo 3 lives com um conteúdo super especial para a gente se livrar dessa maldição
que são os pecados da língua. Hoje, em especial, nós vamos dar uma introdução nisso e vamos falar sobre reclamar, tá? Primeiramente, pensando no falar, a gente precisa entender que Deus, o Criador, ele já criou falando, né? Quando ele cria o homem com esse mesmo poder de falar. Então, quando a gente pega o Antigo Testamento, a gente consegue perceber uma característica interessante em muitos patriarcas, em muitos líderes aí, homens de Deus, né, líderes de Israel, de Judá, que é o abençoar. Havia um hábito em abençoar o seu primogênito, o seu filho primogênito. Havia um hábito em abençoar os seus filhos, né? Então você vê ali Isaac abençoando Jacó no lugar de Esaú, porque tem uma história por trás disso. Abraão abençoando Isaac. Você vê Jacó abençoando cada um dos seus filhos. E aquele texto ali de Gênesis 49, ele é muito importante para nós, porque como a gente pega no Antigo Testamento a história do povo de Israel, né, dos descendentes ali dos patriarcas, a gente averigua e confere que a história da vida de cada tribo que leva o nome de cada filho de Jacó tem a ver realmente com a bênção dada por Jacó ali antes de morrer a cada um dos seus filhos. Davi abençoou os seus filhos, né? Então há um hábito no abençoar, no falar. E a gente precisa entender que Deus, ele criou as coisas no poder do falar. Então há um poder muito grande no hábito de falar, pensando no abençoar. A gente vê muitas famílias abençoadas, que os filhos têm os seus futuros alicerçados pelas bênçãos dos seus pais. Filho, você vai ser isso. Filho, você vai ser aquilo. Filho, que você precisar, eu estou aqui para ser seu degrau. Enquanto tiver vida em mim, eu serei seu abençoador, seu incentivador, né? E o contrário também, ele é real, infelizmente. O contrário de abençoar é amaldiçoar. E a gente vê, ouve a palavra maldição, parece uma coisa tão grandiosa, tão terrível, e mas que a gente pensa assim, não, eu só cito uma palavra, o outro não amaldiçoo. Não, amaldiçoar é dizer uma coisa maldita. Você disse uma coisa maldita, mal falada, uma coisa mal que saiu do seu falar, é maldição, você está amaldiçoando. Você é um burro, seu filho está fazendo um dever, não consegue, você é um burro, você não estuda, você não vai ser nada, pronto, ali você já está destruindo no falar o futuro do seu filho. Então, mesmo poder que há na bênção no falar, há na maldição. E a gente precisa entender e reconhecer que nós fazemos isso com o cônjuge, com o filho, com funcionários, com o patrão, né? Como é que nós temos agido no falar? Nós temos abençoado ou nós temos amaldiçoado? É um texto muito importante para nós, eu quero ler aqui para vocês esse texto, que é Tiago, capítulo 3. É um texto muito, muito, muito pequeno, mas eu não vou ler o capítulo inteiro, só para a gente explanar aqui nessa introdução o poder da palavra. Então vamos lá, diz assim, capítulo 1 de Tiago, capítulo 3. Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Ora, quando pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios que, sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme se voltam para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro, mas se gaba de grandes coisas.
Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, mundo de iniquidade situado entre os nossos membros. Ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é, por sua vez, inflamada pelo inferno. Toda espécie de feras, de aves, de répteis e de animais do mar se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua nenhum homem a pode domar. É mal incontido, está cheia de veneno mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso seja assim. Pode a fonte jorrar do mesmo manancial água doce e água amarga? Meus irmãos, acaso pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Olha que texto completo para o nosso assunto de hoje. O que a gente tem aqui? Desculpa. Primeiro, ele dá uma introdução dizendo que, por favor, nem todos queiram ser mestres. Por quê? Gente, quem é mestre, quem está pregando, quem está falando, não tem como. O capítulo mesmo fala, se o homem consegue domar a tua língua, ele é perfeito. Não existe homem perfeito. Então o mestre, volta e meia, vai dizer uma baboseira. Volta e meia vai dizer uma palavra que não deveria ter falado, uma indireta, não sei, alguma palavra indevida, né? Então não queiram todos ser mestres. Ele começa dizendo assim, mostrando a gravidade do falar, né? Isaías vai falar, Deus, eu sou um homem de impuros lábios. Como vai me colocar de líder? Como vai me colocar aqui de homem de Deus? Eu sou um homem de impuros lábios. Então a gente precisa reconhecer que todos, sem exceção, somos homens de impuros lábios. Eu vou falar aqui para vocês, eu vou citar aqui para vocês alguns pecados da língua, do falar. Vocês vão ficar assustados, porque a gente vai se enquadrar em vários deles. Aqui no capítulo 3 de Tiago, ele dá vários exemplos profundos do que é o falar, do que é a língua. E aqui entre eles ele fala 4 para amaldiçoar e 2 para abençoar. Ele cita exemplos, né, de como refrear, como que é usado esse sistema muscular mais poderoso do corpo humano, formado por 17 músculos, é a língua, né? Então ele fala que ele é um freio de um cavalo, é como o freio de um cavalo. Gente, o cavalo, ele tem a rédea, aquele sistema que é preso na boca. Quem monta no cavalo, através desse sistema que freia a boca, conduz todo o corpo do cavalo. Aqui está um exemplo citado em Tiago. Um outro exemplo citado em Tiago é um navio tão grande, levado por ventos impetuosos, mas um pequeno leme que o timoneiro vai ali virando, conduz o navio, vira o navio. É como nós, um corpo grande, um corpo esbelto, de estatura alta, mas um membro tão pequeno conduz o nosso corpo inteiro, amaldiçoa o corpo inteiro, escurece, bota em trevas o corpo inteiro, bota em luz o corpo inteiro. Então você precisa, através desses exemplos, compreender quão grande é esse sistema muscular e quão importante ele é para o seu presente e para o seu futuro, porque o seu passado você não muda mais. O seu passado você aceita, você resolve, você se transforma através do seu passado, das suas dores vividas. E agora, com uma nova mentalidade, você vive o presente de uma forma, de uma maneira diferente, com novas sementes para você colher no futuro. A colheita ela é certa. Ele vai falar que é como faísca, né? É uma faísca que vem consumindo um grande bosque. Começa pequenininha, mas vem consumindo um grande bosque. Ele vai falar que é como um animal indomável, é a língua. E a gente vai entender cientificamente isso também, não só espiritualmente. Ele fala também que é fonte de água. É fonte de água. O nosso falar
A nossa língua é um instrumento para ser fonte de água e não pode de uma mesma fonte sair água salgada e água doce. Qual é a água que vai sair dessa fonte aí que é o seu falar, que é a sua língua? É uma árvore frutífera. Não tem como uma árvore dar 2 tipos de frutos, é um só. A palavra de Deus, gente, a palavra de Deus, ela criou toda a terra, nos criou. Pelo falar, Deus nos criou. Pelo falar, Deus nos abençoou. E pelo falar, Deus transformou vidas. Você vê ali Pedro, quando acontece o episódio da grande pesca, que Pedro fala, olha, nós pescamos a noite toda, Lucas capítulo 5, nós pescamos a noite toda em vão, nós trabalhamos a noite toda em vão, mas pela tua palavra, Senhor, nós lançaremos a rede do outro lado. Ele vai e lança e pesca muitos e muitos peixes, de forma que a rede se rompe, né? Então Tiago vai dizer que o homem que não tropeça no falar, ele é um homem perfeito. E o homem perfeito, ele não existe. Bom, daqui nós partimos. Todos nós pecamos no falar. Precisamos reconhecer isso e precisamos reconhecer que, como pessoas maduras, a gente precisa tirar isso do inconsciente, trazer para o consciente para ser tratado, né? A Bíblia vai falar também que nós falamos de acordo com aquilo que está no nosso consciente, de acordo com aquilo que a gente pensou, né? É aquele versículo que fala que a boca fala do que está cheio o coração. Gente, isso é tão profundo que isso virou regra de empresa, sério. Então, quando um funcionário pede para falar com o patrão, virou uma doutrina, virou uma norma para gestão, para administração. Você vai conversar com o funcionário, primeiro você pergunta como vai a família. Porque você não sabe o que ele vai querer conversar com você. Quando o funcionário pede para conversar com você, você não sabe qual é o problema que ele está passando. Então, se você já chega e já pergunta para ele como vai a sua família, e ali ele começa a chorar, ou ele começa a falar que não está tudo bem, você vai entender que o pedido dele tem a ver com o emocional dele. Olha que profundo isso. Eu tive na gestão, eu estou na empresa do meu pai, né, de frente, junto com meu irmão, junto com meu pai, junto com a minha mãe, a empresa familiar, mas na gestão de empresa eu tive há 7 anos atrás, eu fiquei 6 anos, há 13 anos atrás eu comecei na gestão de uma empresa e fiquei 6 anos. E nessa empresa eu percebi que era hábito, quando o funcionário pedia para conversar com a gente, primeiro a gente perguntasse como vai a família. Daí a gente já começava a entender a raiz da solicitação que ele ia fazer, do porquê ele estava chamando para conversar. Olha como é profundo. Então a boca fala do que está cheio o coração. A partir de agora, você sabendo que a sua boca fala do que está cheio o seu coração, você começa a aprender, começa a conscientizar do que está cheio o seu coração. Então você senta para conversar com sua esposa, você reclama de um assunto. Você senta para conversar com sua mãe, você reclama da vida. Você senta para conversar com seu filho, você está sem paciência. Então começa a raciocinar, trazer para o consciente que a sua mentalidade está muito negativa, porque aonde você para, você fala negativamente, você conversa negativamente. Então seus pensamentos estão impuros, estão escuros, estão sujos, estão negativos, e isso você precisa tratar para minimizar a autossabotagem, minimizar esse hábito que você tem de destruir a sua própria vida, porque a culpa não é dos outros, é sua mesma, né? Então, a língua é um fogo que pode destruir todo o seu futuro, todo o seu futuro. É como aquelas raposas, né, que Sansão, não sei como, colocou em 300 raposas ali uma tocha e lançou elas, espantou elas para o arraial dos filisteus, e ali, por causa do fogo que se alastrou, destruiu toda a colheita dos filisteus. Sansão e as suas armadilhas ali, suas vinganças, né, seus desejos, suprindo seus desejos carnais ali com a permissão do Senhor.
Mas a gente precisa entender que a nossa língua, ela é como uma faísca de fogo, ela é como um fogo capaz de destruir todo o nosso futuro. Destrói o passado, impede a gente de construir para o futuro. Então a língua é um grupo muscular mais poderoso do corpo humano, com 17 músculos. Nós temos a boca cheia de dentes para impedir a língua de ir para fora, para segurar essa língua aí dentro da sua boquinha. E a gente também já conversou sobre o quanto a língua, o pecado da língua, ela é uma solicitação, ela é um lançamento de energia fora. Então você pecou com a língua de manhã, filho, jogou sua energia fora logo de manhã. Vai dormir pra você acordar no outro dia, porque no outro dia, quando sua força for renovada, suas energias forem renovadas, quem sabe você consciente agora, você pensa antes de pecar com a língua para você não jogar fora a energia do seu dia, né? Então, é o sistema muscular mais poderoso do corpo humano, são 17 músculos envolvidos. Temos vários dentinhos aí nessa boca para segurar essa língua, então trava esses dentes aí. Trava mesmo. Minha filha mais nova chega a ser engraçado, a gente ri de nervoso. Ela vai no médico, criança não gosta de ir no médico, né? E ela chora muito, muito, muito. E ela chora de sair lágrima, de dar dó, assim. Mas aí o médico, ela chorando muito, a gente segurando ela, ele olha o ouvidinho, olha o peitinho, né? Você bota aquele aparelhinho. Mas quando é pra olhar a garganta, ela trava. Eu nunca vi como uma criança de 3 anos tem tanta força pra travar os dentes assim. Não tem quem faça eu abrir os dentes. Então trava esses dentes aí pra você impedir de pecar com o falar. E o pecado da língua, ele faz você jogar no lixo toda a sua energia. Então pensa nisso, anota isso é importantíssimo para você. Eu vou citar aqui para você alguns pecados do falar. E aí você vai entender por que a gente não vai acabar esse assunto hoje. Em 1 hora é impossível. Tomara que a gente tenha muitos compartilhamentos, muitos comentários, muitos envolvimento aí no Clube do Crescimento em breve, para a gente conseguir aumentar nosso tempo de live, porque alguns assuntos é impossível falar em 1 hora. Então presta atenção e anota aí também. Mateus 12 vai falar que nós vamos prestar conta de tudo que sai da nossa boca. Nós vamos prestar conta de tudo. Anota os pecados do falar. Alguns, hein? Reclamar, justificar, dar desculpas. Quem justifica o erro não vai parar com o erro. É óbvio. Se você comete um erro, alguém fala assim, poxa, você jogou lixo na rua. Ah, não, é porque... Se você justificar, é porque você vai fazer de novo. Se você não justificar, você ficar quieto, poxa, tem que parar de jogar esse lixo na rua. Aí você vai aprender. Agora, a justificação perpetua o erro. Outro, julgar. Aquela pessoa que fica julgando o outro o tempo todo. Se metendo na vida do outro, mas fulano faz isso, mas fulano faz aquilo, para de olhar a trave do olho do teu irmão, olha que tá no teu, filho. Fofocar, outro pecado do falar. Blasfemar, dizer mentiras, dar falso testemunho, palavras torpes. Olha quantos, gente, olha quantos pecados assim, que montando aqui nosso conteúdo, eu me lembrei, estudando aqui, eu pude anotar alguns pecados aqui no falar. Olha quantos. Eu duvido bastante que você não se enquadre em mais da metade deles ali. Nós nos enquadramos e nós precisamos trazer a consciência isso para a gente poder travar uma guerra contra nós mesmos, né? Hoje nós vamos falar em especial de um só deles. Um só, já estamos na metade da live, não, tomara que a gente consiga terminar esse assunto. Por que é tão difícil parar de reclamar? Nós vamos falar sobre o reclamar. Por que é tão difícil parar de reclamar? Por quê? Por que parar de reclamar é tão difícil? Êxodo capítulo 16.
através da vida de Moisés, o povo é tirado do Egito, tirado da escravidão do Egito. A Bíblia vai falar pra gente cada vez mais, os egípcios aumentavam o trabalho dos escravos ali, dos israelitas, oprimindo eles, e eles são tirados da escravidão com mão forte do Senhor, com providência do Senhor, com maná, com água tirada da rocha, com tudo que o povo precisava ali. O povo cai numa de reclamar. Por que é tão difícil parar de reclamar? E aí nós vamos explicar aqui rapidamente por que é tão difícil parar de reclamar cientificamente. Vamos falar cientificamente, vamos falar espiritualmente. Cientificamente, gente, porque é um vício. Reclamar é um vício. Você compra um triturador de alho, um aparelho pequenininho, tipo um liquidificador, tem as hélices ali, né? E ali você pode triturar alho, você descasca o alho, joga tritura, você descasca a cebola, joga tritura, você descasca tomate, bota ali tritura, vira líquido. Aí você cai numa de achar que aquele aparelhinho desse tamaninho ali vai fazer milagre. Aí você bota cenoura ali para começar a triturar. Você coloca cenoura crua, você coloca beterraba crua ali para começar a triturar. Você vai estragar as hélices do aparelho e daqui a pouco, quando você quiser triturar alho, não vai mais poder, porque você acostumou o seu instrumento com o que não era próprio para ele triturar. Por que eu estou falando isso? Porque acontece algo parecido com o cérebro, muito parecido. Quando o cérebro humano, ele não foi criado para o negativo. Você foi criado para ser um vencedor. Você foi criado com poder e potencial exponencial. Você foi criado para brilhar nesse mundo. Você foi criado para ser grande. Você foi criado para ocupar um espaço muito maior do que o seu corpo físico ocupa. O seu cérebro foi criado para o positivo. Foi criado para você prosperar. Para onde você colocar a sua mão, fazer dar certo. Foi criado para, consequentemente, você buscando sabedoria, buscando inteligência, buscando um ser pensante, um ser que soluciona as coisas. Você foi criado para ser próspero e ser bem-sucedido. Consequentemente, ser materialmente bem-sucedido. Você foi criado para isso. Mas aí você pega e usa o seu cérebro para algo contrário, que é reclamar. E aí acontecem coisas muito interessantes no seu cérebro, porque você acostuma o seu cérebro com o negativo e ele começa a virar uma máquina de pensar no negativo. Quando você tenta ser positivo, o negativo ele é muito mais forte. Então você precisa de um trabalho árduo, seu com você mesmo, para você transformar o seu cérebro no que ele era para ser originalmente. Então vamos lá, tem uma pesquisa da Universidade de Stanford, Estados Unidos, que prova que a reclamação ela danifica o cérebro e causa problemas no sistema nervoso central. Como? Exatamente como eu expliquei. Tem uma parte do cérebro chamado hipocampo, que é a área responsável pela inteligência e pela capacidade de solucionar problemas óbvios, problemas lógicos. Gente, isso não é difícil de pensar. Tenta acompanhar o raciocínio comigo. Tem uma parte do seu cérebro chamada hipocampo, que é responsável por elaborar pensamentos inteligentes e soluções lógicas. Se você só pensa negativo, você só reclama, você vai jogando tudo isso para o seu inconsciente, você vai acostumando o seu cérebro a trabalhar de forma diferente do que ele foi criado para ser trabalhado. Você destrói esse espaçozinho chamado hipocampo. E aí você não consegue solucionar problemas lógicos, porque você está habituado, você está acostumado a só reclamar.
e você muda a estrutura do cérebro, aumentando, obviamente, tudo que é negativo. Ansiedade, depressão, estresse, tudo isso vira um hábito na sua vida, trazendo doenças emocionais que não há exame que identifique isso. Mas é algo particular da criação, da sua criação, e o que você tem feito, o que você tem trabalhado, o que você foi habituado a trabalhar. De repente foi um hábito que veio de criança, você está acostumado, cresceu acostumado a ver seus pais reclamando, também você só reclama. Mas hoje você está tendo a oportunidade de descobrir que você precisa transformar o seu cérebro. Iris, mas o cérebro não é transformado pela reclamação? Sim, e aí você precisa de uma nova transformação, trazer ele de volta a originalidade dele. Agora saiu, a originalidade dele, para ele trabalhar positivamente, com pensamentos positivos, trabalhar a capacidade de resolver soluções, problemas óbvios de resolver, porque você é um adulto, você é maduro. E aí, vamos lá, a gente precisa que essa constância desse mau hábito, que já é igual dirigir um carro, já vai no manual, você já acontece a primeira dor do seu dia, você já começa a reclamar, quebrou um copo, você já começa a reclamar, não achou um sapato que você queria, uma blusa que você queria, você já começa a reclamar, reclama com o cônjuge, reclama com o filho, reclama com o empregado, reclama com tudo, reclama que a casa é uma bagunça, reclama que... Vai você sair de casa, vamos ver se essa casa não fica arrumada a partir de então. Será que não é você a questão da bagunça? Então, hora de pensar. Você precisa resolver. Não, a partir de agora eu não acho meu sapato, nem um dia de manhã eu acho meu sapato, eu vou arrumar um lugar para os meus sapatos. E esse lugar, eu vou ser responsável por tirar os meus sapatos de lá quando eu quiser usar e por colocá-los lá também. Eu posso ser responsável por lavá-los, por que não? Por que eu não posso ajudar nessa função, se essa função não for sua, né? Então acompanhe os rastros do seu sapato. Tenha em mente que você, toda vez que quebrar uma louça, um copo, um prato, você precisa ter o carinho do gari não se machucar com isso. Então você precisa de uma caixinha de leite para colocar os vidros ali, você precisa envolver esse vidro num papelão, escrever num papel de canetinha, de caneta, cuidar do vidro e enrolar nessa sacola. Qualquer um pode fazer isso, né? Só que você, em vez de fazer isso, você começa a reclamar, e aí outras pessoas vêm correndo porque você é um reclamão e tem que ficar ali pisando em ovos para se relacionar com você. Então vamos falar aqui como é que funciona. O hábito, esse hábito, qualquer hábito, ele é armazenado no cérebro. E aí, no inconsciente, ele começa a ser armazenado ali para quando houver qualquer circunstância parecida, quando você viver qualquer circunstância parecida, automaticamente o seu dom de reclamação já é exposto ali. Então, é manual. Esse mau hábito, esse pecado, é um pecado, tá, gente? Nós estamos falando de pecado do falar. Esse pecado já virou uma rotina na sua vida e está no seu inconsciente. Para você tratar, começa a ser observador com você mesmo e reconhecer. Eu tenho o hábito de reclamar, eu preciso tirar isso do inconsciente, trazer para o inconsciente e tratar. Ah, mas eu reclamo porque fulano, eu reclamo porque ciclano, eu reclamo porque os filhos fazem isso, eu reclamo porque minha mãe, eu reclamo... Para, seja homem, seja mulher, seja adulto, seja maduro. Vamos resolver isso aí, você tem que resolver esse hábito e se transformar. É muito danoso para o sistema nervoso central. O cérebro se concentra em aspectos negativos em vez de soluções de problemas. Então você não vai criar o hábito de resolver, você não vai começar a resolver agora as questões prontamente, porque você está habituado. Então você tem que se pegar reclamando. Ih, caraca, eu peguei reclamando a respeito desse assunto aqui. O meu filho sempre quebra copo. O que eu faço? Meu filho tem 4 anos de idade. Eu vou no mercado, R$2 copo plástico, gente. Eu vou comprar 6 copinhos plásticos e eles vão servir para o meu filho de 4 anos. Então é uma solução lógica. Em vez de focar na solução lógica, você foca
nas reclamações, porque isso é um hábito, e é um hábito tão entranhado que está no seu subconsciente. E as vozes do autossabotador lá que foi criado por você na infância para te proteger saem agora na fase adulta e você precisa combatê-los para minimizar a autossabotagem. Então, mentes negativas, mentes focadas no problema, mentes que não conseguem pensar de forma simples para resolver os problemas, são mentes de reclamadores, de pessoas que têm o hábito de reclamar. Afeta o hipocampo, a área do cérebro responsável pela inteligência e responder problemas lógicos. A energia mental é direcionada para o negativo e jogada fora. Isso aqui é muito importante para nós. Nós falamos agora há pouco que o pecado do falar é você pegar a energia do seu dia e jogar no lixo. No lixo. Sujou lá com o resto do lixo. Tem como tirar mais não, filho. Tem como não. Jogou a energia fora. Agora vive esse dia aí. Vive esse dia aí com força, pedindo misericórdia a Deus, pedindo a Deus bênção. Te assistindo. Para de assistir teu chefe, teu colega de trabalho. Para de se comparar. Foca nas virtudes, na capacidade que você tem, no tempo que você tem. Mateus capítulo 25, né? Um rei saiu para conquistar novas terras, deixou seus pertences ali com seus funcionários. A um deixou 5 talentos, a outro deixou 2, a outro deixou 1. Diz a Bíblia segundo a capacidade de cada um. Diz a Bíblia que muito tempo depois esse senhor voltou para prestar conta com seus servos. Ou seja, todos tiveram talentos, todos tiveram recursos, todos tinham capacidade, cada um um pouco, uns mais, outros menos, não importa, todos tinham, e todos tiveram tempo. Então você não tem desculpa para você não resolver as suas questões, né? A sua energia, quando você reclama, quando você conta mentira, quando você peca com os lábios, quando você julga, quando você fofoca, você mesmo. Não é do teu pai, da tua mãe, do teu cônjuge, não é do teu vizinho, não é de ninguém. Você mesmo arranca a sua energia e no lixo. Triste demais, né? Autossabotador. Por que a gente... por que reclamar vira um vício? Porque gera um alívio temporário. Gera um alívio imediato. Gente, é aquilo que a gente estava falando de compensação para o corpo. É uma compensação imediata. Você é obeso, nada contra, mas você precisa emagrecer por conta da sua saúde. E aí você não entende mentalmente que aquilo ali é a sua vida. Você precisa tomar uma atitude. Só você pode resolver isso. Você vai toda hora na geladeira e você pega comidas gordurosas, você pega comidas que te fazem mal, você não obedece. Você dá compensação imediata para o seu corpo, compensações carnais. Você, em vez de ir à igreja, você vai dormir. Você, em vez de orar, você vai descansar. Compensações imediatas. A reclamação ela é uma compensação imediata, porque você ouve a respeito de um assunto, você tem uma situação que você precisa suar um pouquinho, que você precisa pensar para você resolver. E aí, em vez de você dar-se ao trabalho de resolver, você reclama, dá uma compensação imediata para o seu corpo. E aquilo ali virou um vício que você tem que resolver, né? Você precisa ir à luta e resolver esse vício. De repente, o hábito de tanta Netflix, de tanta televisão, de tanto celular, de tanto videogame, fez de você uma mente que não pensa. Porque todos os prazeres que você tem te entregam tudo pronto. A Netflix te entrega séries prontas, você não precisa pensar. Um filme é uma história pronta, você não precisa pensar. Novela é uma história pronta, você não precisa pensar. Então você precisa ir atrás das coisas que te fazem pensar, que vão colocar o seu cérebro para funcionar de forma positiva. E assim você vai criar um novo hábito de ser inovador, de ter iniciativa para poder agir, né? Então, satisfação temporária é tentador, é tipo fumar. Você sabe que faz mal, mas você fuma porque você tem um mau hábito ali.
é um tipo de pecado que te isola. Ninguém quer estar perto de uma pessoa que reclama o tempo inteiro. Eu não sei você, eu já tive vários exemplos na minha vida, eu tenho 41 anos, e eu tive vários exemplos quando eu era vendedora, que eu trabalhava na rua no Rio de Janeiro. Nossa, eu me lembro de uma rota que eu fiz em Campo Grande e tinha um vendedor, porque os vendedores das empresas se encontravam, né? Eram vários vendedores de alimentos, um vendedor da marca Danone, um vendedor da marca IP, outro vendedor, eu era vendedora da EBD, uma distribuidora de alimentos. Então os vendedores se encontravam e tinha um vendedor que toda vez que eu via ele chegando onde eu estava, até desanimava, porque o cara reclamava tanto que ele me fazia mal, ele me causava mal. Então eu não queria estar perto dele, não tinha prazer de estar perto dele, ele sugava as minhas forças, era um sanguessuga mesmo. Então ninguém quer estar perto de uma pessoa reclamona. Espiritualmente falando, há quem diga que a reclamação é uma intercessão demoníaca. A gente vê aqui uma história muito parecida, muito ilustradora para esse momento aqui, que é a história dos 12 espias, né? Quando Josué manda 12 espias lá, Moisés manda 12 espias lá para olhar a terra prometida, né? Dos 12 resumos que cada um traz ali, 2 trazem um resumo positivo e falam, olha, é a terra que mana leite e mel mesmo, a terra tem muitos frutos, a terra tem bonança, a terra é linda, a terra... Enquanto outros 10 relatórios eram negativos. Olha, nessa terra tem gigantes, nessa terra tem muitos homens, um exército enorme, e trazem um relatório extremamente negativo ali, reclamando, uma mentalidade negativa ali, um posicionamento contrário ali, com tudo que viram das maravilhas e proezas que Deus fizeram na vida deles, e ainda assim não tiveram fé, né? Os 10 leprosos também são um grande exemplo que ilustram isso, porque Jesus cura 10 leprosos e só um volta para agradecer. E agora eu quero falar aqui de quatro práticas que você precisa fazer para combater aí esse pecado da reclamação. E acabei falando de citando dos 10 leprosos, que é a prática da gratidão. A prática da gratidão, a gente vê muitas pessoas falando da gratidão e parece um assunto tão abstrato para nós. A gente precisa entender a prática da gratidão, né? A gratidão, ela é o contrário da reclamação. Se a reclamação, você fala mal, você reclama, você vê negativamente as circunstâncias, né? A gratidão, você já vê positivamente algo que foi feito ali em seu favor. E tem três consciências ali em você. Primeiro, você reconhecer que você recebeu um favor, né? Segundo, você ter o coração aberto para esse favor, né? Por quê? Porque isso é importante? Porque tem gente que recebe um favor, mas é orgulhoso, não reconhece, não tem a humildade de fazer o terceiro passo, que é agradecer. Então você precisa reconhecer, você precisa ter um coração aberto, né, contrário ao orgulho, e aí sim agradecer. Para você criar o hábito de ter um coração grato, uma boa prática, uma boa tarefa é você ter um diário. E ter um diário com o objetivo de agradecer. Então, você ter um diário... Gente, você não precisa escrever todos os dias no diário, tá? Você pode ter um diário. Eu sou uma pessoa muito ocupada, eu tô com muitos projetos, eu boto todos para ir andando devagarinho. Eu sou uma tartaruga, não importa a velocidade, só que eu não paro, eu vou chegar, sabe? O Érico Rocha fala isso no curso dele. 3 tipos de pessoas: a pessoa tartaruga, que ela vai chegar nos propósitos dela, vai devagar, mas vai. O coelhinho, que vai rápido, de vez em quando para, mas também vai chegar. E o avestruz, que no primeiro obstáculo ele enterra a cabeça. O avestruz, ele não vai chegar nos propósitos dele. Então eu sou uma tartaruga, sabe? Devagarinho eu boto tudo para andar. Então eu não posso parar a empresa tem que andar. Eu posso parar o projeto vai andando devagarinho. O clube vai andando devagarinho. A minha vida pessoal vai andando devagarinho.
O meu desenvolvimento no físico vai andando devagarinho, atividade física. Eu vou quando dá, mas eu vou. Não desisto. Eu entendo as minhas limitações. Eu tenho 2 filhas pequenas. Uma tá doente, não vou, não tem problema eu faltar à academia. Não tem. Eu aceito. Eu tenho aceitação a respeito de quem eu sou. Eu aceito os meus erros, eu aceito que eu erro. Então os obstáculos no clube não me fazem parar o clube. Os obstáculos na empresa não me fazem parar a empresa. Os obstáculos nas minhas atividades físicas não me fazem desistir das atividades físicas, né? Então pratique gratidão, seja consciente, comece a se perceber, para de olhar para a vida dos outros e olha para a sua. Começa a se perceber. Você é um reclamão? Você conta mentira? Você dá falso testemunho? Você fala que a pessoa é o que ela não é para ganhar alguma coisa com isso ou para ter assunto no meio da roda? Começa a trazer para a consciência quem você é, para você saber qual pecado do falar você precisa combater. Busque soluções para os problemas. Tome responsabilidade dos problemas que estão à sua volta. O problema não é do seu cônjuge, o problema não é dos seus filhos, o problema não é dos seus pais. Você está na casa? Você está envolvido? Toma responsabilidade, seja adulto. Busque ter uma idade mental de acordo com a sua idade real. Então, 3º passo. 4º passo, cerque-se de pessoas positivas e corra das pessoas negativas. Corra das pessoas negativas. E aqui está o conteúdo da nossa primeira live sobre o pecado do falar. Gente, isso é muito sério. Não tem um de nós que não tenha. Não tem um de nós que não tenha algum tipo de pecado do falar. E quando a gente falou na live dessa semana, nós falamos sobre pecados que a gente precisa combater. Tem horas que é até difícil a gente citar, né? Porque nós somos pecadores, então nós vamos errar constantemente, diariamente. O problema está em viver a prática de um mesmo pecado. Você surta quando você lê a Bíblia e você lê que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um pai omisso. Davi, ele ficou com Batseba, adulterou com Batseba, foi responsável pela morte do marido dela. Davi cometeu alguns pecados terríveis. E aí você fala, como ele é um homem segundo o coração de Deus? Como? Eu preciso entender. Quando você lê os Salmos, que metade dos Salmos, pelo menos, são de Davi, você vê um homem rendido a Deus, um homem que se humilha, um homem que a cada pecado que ele reconhece, ele vai diante de Deus, ele se veste de sacos de cinzas, ele está ali rendido e você entende por que ele é um homem segundo o coração de Deus. E você não vê Davi cometendo sempre os mesmos erros. Eu tenho 41 anos, eu fiz um aborto, eu não fiz o segundo aborto. Eu fiz um aborto, mas eu não fiz o segundo aborto. A gente comete vários pecados. Quando a gente pega... E aí quando a gente fala assim, a gente não pode viver na prática do pecado. Eu falo isso porque eu tive um pouco de dificuldade na hora de falar na live da semana passada sobre pecados constantes, né? E aí eu citei pornografia, eu citei pedofilia, alguns pecados que alguns homens bárbaros cometem, né, na nossa mente, bárbaro, que são constantes. Mas quando eu pego no pecado do falar, quando eu cito nisso, a gente já tem conteúdo para cada um de nós trabalhar, porque todos temos hábitos, vícios terríveis com pecados do falar. Reclamar, falar mal dos outros, fofocar, julgar, contar mentiras, contar falsos testemunhos, blasfemar. Qual desses pecados você tem o hábito de fazer? Você precisa combatê-los. E é uma luta você, com o seu Deus, com o seu Criador. Tá aqui um conteúdo, tá aqui uma tarefa profunda para você, profunda para mim, profunda para nossas vidas, para nós fazermos o nosso cérebro voltar ao estado original, de ser capaz de pensar positivamente, de ser capaz de entender que nós somos grandes,
nós temos poder e nós temos potenciais, aonde cada um de nós pode chegar, é exponencial, é grande, é maravilhoso de se pensar. Então, a partir de agora, acorde todas as manhãs, agradeça a Deus pelo fôlego de vida que Ele te deu pela manhã, agradeça a Deus pelo tempo que está lá fora, agradeça a Deus por você ter um emprego para sair e trabalhar, agradeça a Deus por você ter tido esse conteúdo e por você ser capaz agora com esse conteúdo de trazer as coisas que estão no seu inconsciente para o seu consciente. Porque você sabia que você não tem acesso livre no seu inconsciente? Você não tem acesso livre no seu inconsciente. Agora, com a consciência de que você quer tirar do inconsciente, trazer para o consciente aquilo que é danoso, com uma percepção das suas atitudes durante o dia, você vai conseguir fazer isso. Agora você consegue ter acesso a você mesmo. E trazendo isso para o consciente, você pode trabalhar isso e transformar o seu cérebro e limpar o seu cérebro. Perceba tudo que sai da sua boca. Perceba quando você está conversando com pessoas íntimas, com pessoas, com familiares, com parentes, o que sai da sua boca. Isso é possível. E aí você vai imaginar assim, nossa, quando eu tô com a minha mãe, eu só reclamo da vida. Quando eu tô com a minha mãe, eu só falo querendo que ela passe a mão na minha cabeça. Eu não libero a minha mãe. Um filho que só reclama com mãe, com pai, não libera a mãe e o pai para ser feliz. Deixa a mãe ali e o pai ligado, preocupado com as suas meninices, com as suas criancices, com a sua idade mental que é menor que a sua idade real. Então perceba quando você está conversando com seus amigos próximos, com seus colegas, se você só reclama do chefe, se você só reclama dos funcionários, se você só reclama dos fornecedores, e comece a trazer isso para o consciente, transformar isso. Você vai ver o seu dia ser transformado. Comece a conversar com você pela manhã, olhando no espelho e dizendo para você mesmo o que você é, o que você é capaz de ser, o que você quer ser. Converse isso com Deus, seu Criador, e Ele vai confirmar os seus passos. O Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos levará à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, vos confirmará, vos aperfeiçoará, vos fortificará e vos fortalecerá. Foi muito bom estar com vocês. No próximo sábado, às 21 horas, a gente vai continuar com esse assunto, falando um pouco mais do pecado da língua. Esse conjunto de músculos, de 17 músculos mais poderosos do corpo humano. Leia, independente da sua religião, independente se você tem religião, se você não tem, pegue uma Bíblia, a Bíblia está acessível para todo mundo. Pegue uma Bíblia, leia lá Tiago capítulo 3, leia em voz alta, sozinho, no seu quarto, e veja, e sinta e perceba o potencial que a língua tem, tanto de construir como de destruir. A escolha é sua. Você quer destruir ou você quer construir? O seu futuro não está no destino, não está na sorte, não está na mão de ninguém, está na sua mão. Foi muito bom estar com vocês. Até segunda-feira às 9 horas da noite, quando a gente vai falar sobre jornada e dores de Jefté. Até lá!